24. 1 Samuel 17, 24. Olha, eu quero testemunhar algo aqui, viu? Faço questão de compartilhar. Ontem nós tivemos culto de casais. E alguns irmãos, nós saímos tarde daqui. Eu vi que eu fui dormir, acho que era mais de 1 e pouco. E no domingo eu tenho o hábito de acordar às 4h30. E aí, antes de dormir, quando eu estou muito cansado, às vezes eu não consigo dormir. Na verdade, eu demoro um pouquinho mais, para dormir. E normalmente eu durmo bem rápido. Mas eu estava tão cansado. E aí eu fiz uma oração. E eu falei, Senhor, peço que o Senhor renove minhas forças. Eu peço que o Senhor me dê a condição de dormir bem e dormir rápido, porque daqui a pouco eu tenho que levantar. E queridos, eu vou dizer a você, Deus é tão bom, que às 4h30 da manhã, rapidamente assim, eu acordei como se assim, sabe quando você dorme, como parece que você dormiu umas 10 horas, umas 8 horas, bem, e aí eu acordei assim, e falei, na hora eu falei, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Eu quero dizer que Deus é poderoso para renovar suas forças, amém, querido? Deus é quem nos sustenta, Deus é quem te mantém de pé. Talvez você tenha andado cansado, eu quero convidar você. Talvez se você tem dificuldade de dormir, a palavra de Deus diz assim, olha, em paz eu me deito e logo eu pego no sono. Isso é uma promessa de Deus para nós. Então, às vezes, quando eu estou preocupado, quando eu tenho situações para resolver no dia ou no outro dia, às vezes, por mais que eu durma bem, eu faço essa oração. Senhor, a Tua palavra diz, em paz eu me deito, e logo eu pego no sono. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, verso de número 24, diz assim, quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir, apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. E o rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Verso 26, capítulo 17, verso 26. Então, Davi perguntou aos soldados que estavam por perto, o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram, sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou, o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Eu conheço a sua arrogância e as suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. Verso 29, o que eu fiz agora, disse Davi, só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados e fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito, e o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, ninguém se preocupe por causa desse filisteu, o seu servo vai lutar contra ele. E Saul respondeu, você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer, é apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu, tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado, e tiro o cordeiro de sua boca. E se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula, e dou golpes nele com o cajado, até ele morrer. Verso 36, fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo, e disse ainda, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu, está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Senhor, obrigado meu Pai por esta manhã,
pela oportunidade de nos reunirmos em Tua presença, Senhor. Como é bom poder compartilhar da Tua palavra. Agora, Senhor, eu peço que o Senhor use a minha vida, fale com a Tua igreja, com aqueles que se encontram aqui, Senhor, presente, com aqueles que nos acompanham online, que o Teu Espírito Santo nos conduza diante da Tua palavra, que o Senhor fale conosco, Pai, que em nome de Jesus saiamos daqui alimentados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Usa a minha vida, eu sou dependente do Senhor. Usa, Senhor, a minha voz, fala com a Tua igreja através de cada palavra, cada versículo, cada oração, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Irmãos, eu quero ministrar nesta manhã sobre o tema, como vencer gigantes. Como vencer gigantes. Todos conhecem a história de Davi e Golias. Até no ministério infantil, se você perguntar às crianças mais novas, a maioria delas vão dizer que conhecem a história de um jovenzinho baixinho que venceu um guerreiro como se fosse um monstro, um grande homem, um grande guerreiro em uma batalha. O texto diz aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, que Golias, esse grande homem, todos os dias, durante 40 dias, ele se posicionou contra o exército de Israel e os afrontava, dizendo assim: olha, eu vou em nome do meu povo, e que dentre vocês se levante um soldado, e nós vamos batalhar. E aquele que vencer esta batalha, se nós vencermos, vocês serão nossos escravos. E se vocês vencerem, se o homem me matar, nós, todo o nosso povo, seremos seus escravos. Então, ao invés de batalhar um exército contra o outro, ele fez um desafio de um homem contra o outro. E o homem que perdesse estaria então representando o seu povo, o seu exército. Então, se esse homem perdesse, o exército perderia. Então, Golias vai em nome do seu povo, afronta o exército de Israel. Todo mundo sabe que Israel é o povo de Deus. Então ele afronta o exército de Israel, mas dentre os homens de Israel, dentre os soldados de Israel, não tinha ninguém que se levantasse para afrontar Golias, para pelejar contra Golias, por medo talvez de morrer, do que Golias poderia fazer. O texto então diz que Davi, que era filho de Jessé, estava em sua casa, ele era pastor de ovelhas, e pastor de ovelhas era o emprego mais simples que se tinha. Os seus irmãos, por exemplo, eram homens de batalha, homens de guerra, eram guerreiros. Mas Davi cuidava das poucas ovelhas do seu pai, como diz Eliabe aqui no texto. E Davi então está lá cuidando das ovelhas do seu pai. Então Jessé, preocupado com seus filhos que estavam na guerra, dizem assim a Davi: Davi, pegue esta comida e leve aos seus irmãos, e vá ver como ele está. Vai lá sondar como estão os seus irmãos. O texto diz que quando Davi chega ao campo de batalha, então ele ouve Golias se posicionando para afrontar o exército de Deus. E aí ele ouve algumas pessoas falando: olha, aquele que vencer este gigante, o rei dará algumas recompensas. Quais são as recompensas? Aquele que vencer Golias, Deus o entregará uma de suas filhas para se casar com esse guerreiro. E Deus nunca mais, e Saul nunca mais cobrará impostos da casa desse homem que vencer este guerreiro. Então Davi chega e ele vê, primeiro ele vê a afronta e ele vê uma proposta. Quem vencer Golias vai se casar com a filha do rei e nunca mais vai pagar impostos. Queridos, esse texto é muito conhecido, eu já preguei esse texto algumas dezenas de vezes, mas a palavra do Senhor sempre se renova, e nesta semana o Senhor falou comigo muito através desse texto, e eu quero convidar você a estar atento àquilo que Deus tem a falar sobre a sua vida nesta manhã, amém, queridos? Eu imagino que você saiu da sua casa neste domingo para adorar o Senhor e para ouvir a voz do Senhor, amém? Então eu convido você a estar atento àquilo que Deus quer falar conosco.
Meus irmãos, constantemente durante a vida, nós somos surpreendidos por afrontas, por gigantes que se levantam para tentar nos destruir, situações que se levantam para te fazer cair, para te fazer parar, para destruir a sua casa, o seu casamento, a sua vida. E uma grande pergunta que se levanta é: quando os gigantes se levantam, o que fazer? Como vencê-los? Como superar esse momento? Como superar esse tempo? Como superar essa crise? Como passar por essa adversidade? Eu quero dizer a você que gigantes têm nome. Como era o nome do gigante aqui que nós estamos falando? Golias, todos sabem o nome. Gigantes têm nome, e o gigante desta história se chama Golias. Mas talvez o nome do gigante que você enfrenta neste momento seja a desesperança. Talvez o nome do gigante que você enfrenta nesse momento seja a incredulidade, a falta de fé. Talvez o gigante que você enfrenta nesse momento seja chamado de depressão, o mal do século. Essa semana eu vi uma pessoa disposta a tirar a sua vida, subir numa ponte e tirar a sua vida. Talvez o gigante que você enfrenta se chama ansiedade, outro mal do século. Pessoas que sofrem antecipadamente por algo que nunca vai acontecer, mas dentro dela a sua alma está afligida, preocupada, ela sofre como se aquilo fosse acontecer hoje, amanhã, logo. Então ela não consegue viver em paz. Talvez o seu gigante se chama falta de recurso financeiro, dívidas, credores batendo a sua porta, e isso te afronta, isso te tira a paz. Talvez o gigante que tem se posicionado contra você seja talvez a falta de felicidade, alegria, a falta de um casamento saudável, a destruição do seu lar, talvez a falta de esperança no seu casamento, do que Deus realmente pode fazer. Será que não é um ponto final? Será que não vai acabar? Mas eu quero dizer a você que ainda que os desafios sejam gigantes, em nome de Jesus eles podem começar a ser vencidos hoje. Amém, queridos? Ninguém entendeu, poucos entenderam. Eu quero dizer a você, ainda que os desafios sejam gigantes, eles podem começar a ser vencidos hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Davi estava vivendo um dia comum, o seu pai lhe faz um pedido, vai visitar os seus irmãos, e de repente Deus começa a mudar a história da sua vida. Primeira coisa que eu quero dizer, o primeiro ponto: não fuja dos desafios. O tema é como vencer gigantes, e o primeiro ponto para você vencer gigantes é: não fuja dos desafios. Verso de número 24, pega a sua Bíblia por favor, primeiro livro de Samuel 17, 24, diz assim: quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir. Quando os homens de Deus, o povo de Deus, viram o tamanho do homem que se levantou, o tamanho da afronta que se levantou, o que eles começaram a fazer? Começaram a fugir. O texto diz que eles estavam apavorados. Meus irmãos, sabe o que normalmente acontece em dias de desafios, em dias que gigantes se levantam, se posicionam contra nós, contra a sua casa, contra a sua família? Muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas, fogem da batalha, tomados pelo medo, tomados pelo apavoro, desistem, vão embora. Eu quero dizer a você, fugir nunca é a solução. Fugir nunca é. Só tem uma forma de a derrota ser certa na tua vida, certeza da derrota, certeza que você vai perder, é se você fugir, é se você desistir.
No esporte há algo chamado de WO. Quem já ganhou de WO? Sabe quando você jogava futebol? O que acontece? O adversário não comparece para jogar. Eu me lembro quando eu jogava futebol, pelo menos tentava, e aí a gente ia para o jogo, me lembro de ir numa cidade jogar, chegar lá, o time não apareceu para o jogo. Então nós vencemos de WO. Só há uma certeza da derrota, é quando você não comparece para a batalha. Normalmente, quando situações se levantam na vida do casal, marido, esposa, situações financeiras, talvez situações emocionais, eu quero dizer a você, queridos, não fuja em nome de Jesus. Falamos aqui ontem sobre casamento, ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Precisamos entender que na vida nós vivemos tempos de estações, tempos de alegria, mas tempos de tristeza, e você deve permanecer mesmo nos dias difíceis. A Bíblia diz que há tempo de riso e tempo de choro, há tempo de fazer festa e há tempo de prantear. Há tempo de plantar e tempo de colher. Então que você tenha consciência, um segredo da vida é não fugir. Agora existem pessoas que elas não conseguem lidar com o problema, com a afronta, com o ataque, e no momento da afronta, talvez devido às suas emoções, à sua preocupação, ao apavoro, pessoas vão retraindo, vão saindo, vão fugindo, e se puder, se escondem dentro de uma cova. Há um grande homem de Deus chamado Elias, a palavra de Deus diz que ele matou 400 profetas ou 450? 450, 450, né? Matou 450 profetas. Jezabel então fica sabendo e diz: olha, hoje ainda eu te digo, eu sou mulher, ela diz, se eu não te matar hoje, se eu não fizer com você assim como você fez com os meus profetas, ainda hoje, é mais ou menos ela dissesse, eu mudo de nome. Conhece gente assim? Se eu não fizer isso hoje, eu mudo de nome. Essa mulher então se levantou contra esse homem de Deus, que desafiou 450 profetas e disse: eu te mato, jurou ele de morte. Mas aquele que acabara de matar e desafiar 450 profetas, agora foge dessa mulher. Nós muitas das vezes estamos cansados, sobrecarregados, talvez a sua vida emocional não está boa, muitas das vezes você já enfrentou tantas grandes batalhas, mas talvez batalhas tão pequenas, talvez você não tenha força. Todos aqueles que já têm aí uma boa caminhada, já passaram dos 30, dos 40, dos 50, aqueles que já são casados, aqueles que já têm família, eu acredito quantas batalhas você já enfrentou. Talvez nós olhamos para trás e alguma delas você diria assim: olha, se fosse hoje, eu não sei se eu resistiria. Se fosse hoje, eu não sei como eu passaria. Olha, foi o Senhor quem me sustentou, porque olhando para trás, eu não teria forças. Mas talvez hoje você olha para algumas coisas e você fala: meu Deus, parece que eu estou cansado, parece que eu não vou dar conta, Senhor, eu não sei como resolver essa situação. Eu quero dizer que quando os gigantes se levantam, querido, eles produzem insegurança, medo, ansiedade, apavoro, e você começa a se retrair, e você começa a fugir e se esconder. Olha aqui para mim, por favor, tome cuidado. Nesses momentos de afronta, nós costumamos querer sair de tudo, queremos muitas vezes ficar sozinhos. Há uma diferença entre solitude e solidão. Quem gosta de ficar sozinho? Eu gosto de ficar sozinho, mas eu gosto mais de estar entre as pessoas. Eu vivo a minha semana no meio do povo, mas tem dia, querido, que eu não quero ver ninguém. Tem dia que eu quero ficar eu, e olha lá, coitada da minha esposa.
Acho que ela percebe, tem dia que ela fala, é melhor deixar o abençoado lá no canto. E todos nós somos assim. Mas tome cuidado, porque em momentos de afronta, de apavoro, de medo, talvez você comece a sair de alguns ambientes que Deus quer que você esteja. Você para de viver de algumas coisas que Deus tem te chamado a viver. Você foge de algo em que Deus quer que você tenha vitória. Em momentos de afronta é onde pessoas acabam se divorciando, pessoas abandonam a esposa, abandonam o marido, abandonam o trabalho, abandonam a igreja, abandonam o ministério, abandonam a profissão, abandonam os sonhos. Por quê? Porque a afronta se levantou e ele pensou, eu não vou dar conta, é muito para mim, é grande demais para mim, não vai dar certo. Então ele pensa, é melhor eu ir embora, é melhor eu me retirar. Porque se eu for eu vou passar vergonha, se eu for eu vou morrer, se eu for não vai dar certo. Você conhece pessoas que não param em emprego? Aqui não tem ninguém, glória a Deus. Mas você conhece gente que não para em emprego nenhum? Um dia ela está no emprego, outro dia ela está no outro, outro dia ela está no outro. Um dia ela está numa igreja, outro dia ela está na outra, outro dia ela está na outra. Por quê? Porque a pessoa se levanta qualquer probleminha, se levanta qualquer situaçãozinha, e a pessoa acaba trocando, pulando de galho em galho, porque ela não consegue resolver os seus conflitos, não consegue resolver os seus problemas. Eu quero dizer a você, se você quer viver algo saudável, você vai precisar enfrentar este problema, você vai precisar enfrentar este gigante. Peça ao Senhor que te fortaleça, mas não fuja das suas batalhas, em nome de Jesus, amém, queridos? Segundo, esteja atento às oportunidades. Verso de número 25, diz assim: vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros, ele sai todos os dias para desafiar Israel, e o rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar, dará uma de suas filhas como esposa, e isentará toda a família dele de pagar impostos. Queria dizer, essa parte do texto eu acho incrível, porque é um dos pontos também em que muda a história de homens e mulheres na sociedade. Ele chegou num lugar e por 40 dias havia um gigante se posicionando e afrontando o povo. Não tem um homem para pelejar comigo, são todos guerreiros de guerra e não vem um homem. Mas alguns homens viam uma afronta, e Davi viu uma oportunidade. Quem vencer se casará com a filha do rei. Quem vencer não pagará mais impostos. Então na vida nós sempre aprendemos uma coisa: aquilo que para alguns é problema, para outros é oportunidade. Você está vivendo algo que você não está entendendo, tem algo se levantando contra a tua vida, você não está entendendo, mas eu quero dizer a você, Deus está trabalhando. Você está vendo a morte, você está vendo a falência, você está vendo a destruição, você está vendo a escravidão. O que o povo pensou? É um contra um. Se eu for e morrer, o povo vira escravo. Se eu for e morrer, vai ser minha culpa. Se eu for... Pensando na morte, pensando no fim, Davi viu diferente. Se eu for e vencer, eu me caso com a filha do rei. Se eu for e vencer, a minha casa não paga mais imposto. Preste atenção, querido, Deus está colocando oportunidades diante de você. Esteja atento às oportunidades. Só que só vê quem oportunidades quem não procura problemas. Só vê oportunidade quem procura oportunidade. Você conhece gente que em tudo vê problema? Tem gente que tudo vê problema. Tem gente que em tudo pensa que não vai dar certo. Tem gente que tudo tem um lado negativo. Mas existem pessoas que em tudo procuram uma solução, procuram uma oportunidade. Eu quero dizer em nome de Jesus, o Senhor está colocando oportunidades diante de você. Esteja atento àquilo que o Senhor está fazendo, esteja atento àquilo que o Senhor está colocando aos seus olhos, em suas mãos, ao seu redor. Desfrute, viva, receba aquilo que o Senhor está colocando diante de você, em nome
de Jesus. Em meio a este gigante que se levanta, há uma oportunidade de transformação de vida. Senhor, eu não sei o que é. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou dizer algo a você. Mais que uma área, a gente sempre tem. Mas em mais do que uma área, eu estou sendo provado. Tem alguém sendo provado aqui? Não precisa levantar a mão não. Só dá um glória a Deus aí. Aleluia. Nós muitas das vezes somos provados. E aí quando você vê afronta se levantar, quando você vê situações se levantar, muitas vezes tempestades se levantando, o que você faz? Eu vou dizer a você, eu já orei, eu já entreguei nas mãos do Senhor, eu já tentei fazer algo de uma forma, eu já tentei resolver de outra, eu já levantei mais cedo, eu já dormi mais tarde, eu já me posicionei, mas eu vou dizer a você, o gigante ainda não caiu. Ele ainda não caiu, mas eu tenho a convicção, eu tenho a certeza, em nome de Jesus, eu vejo ele tombando assim, ó, em nome de Jesus, eu vou dizer a você, eu vejo ele tombando, eu vejo o fim do problema, eu vejo a solução, eu vejo a paz, mas isso tudo eu vejo pela fé, porque eu estou fazendo a coisa certa, eu estou esperando em Deus, eu estou me levantando como eu posso me levantar, eu estou dizendo, Senhor, o que eu posso fazer, eu estou fazendo, eu já agi, eu já orei, eu estou esperando. Você pode agir, você pode orar, você pode esperar em Deus. Esteja atento às oportunidades. No tempo certo, fazendo a coisa certa, esse gigante vai cair em nome de Jesus. Terceiro, não dê ouvidos aos que tentam te parar. Não dê ouvidos aos que tentam te parar. Verso de número 28 diz assim: quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta das poucas ovelhas? Olha o que o irmão disse para o seu caçula: eu conheço a sua arrogância, eu conheço as suas más intenções. Ele diz assim, ó, eu sei que você veio aqui somente para ver a batalha. Olha o que eu quero te dizer, queridos, não dê ouvidos aos que querem te parar. Eliabe estava na batalha fazia 40 dias. Eliabe era um guerreiro, deveria estar se prontificando, se posicionando, dizendo, eu vou batalhar, mas não fez nada. Agora quando ele ouve que Davi chegou, ele ficou com inveja. Olha, eu não gosto daquele louvor, que a sua vitória terá sabor de mel, sabe aquela música? Minha vitória terá sabor de mel. Nunca vi um escolhido sem resposta, e todos vão ver, e todos vão contemplar. Não, eu não creio que isso seja o Evangelho. Eu não vivo para que ninguém veja o que Deus está fazendo. Eu vivo para viver o que Deus está fazendo na minha vida. Mas eu não espero a aprovação ou a desaprovação do homem ou da mulher. Eu espero a aprovação de Deus, amém? Mas eu vou dizer a você, você sabia que pessoas têm inveja de você? Muitas vezes as pessoas que não vivem algo que Deus as chama a viver, que Deus dá oportunidade para que elas vivam, elas tentam te parar. Elas têm inveja do que você faz, de quem você é, do que você vive. Davi foi lá levar comida para os irmãos, a ordem do seu pai, mas o seu irmão ficou furioso, raivoso, dizendo, eu te conheço, eu conheço seu coração, conheço suas intenções, você não veio aqui para me trazer comida não, você veio aqui para ver a batalha. Mal sabia ele do que ia acontecer. Mal sabia ele não conhecia o irmão que tinha, ele não conhecia o coração do irmão, mas quem conhecia o coração de Davi era Deus. Por isso que ele era chamado de um homem segundo o coração de Deus. E Eliabe tinha ciúmes de Davi, porque Deus conhecia o seu coração, e por causa do seu coração, Davi já tinha sido ungido o próximo rei de Israel. Então Eliabe era mais bonito, era mais formoso, era herói de guerra.
Samuel vai à sua casa para ungir um dos filhos de Jessé, e quando Samuel chega e pega do mais alto, do mais bonito, do mais forte para baixo, e dizendo: Senhor, é esse que eu tenho que ungir, e Deus diz: não é esse. Senhor, é esse que eu tenho que ungir, Senhor, não é esse. Senhor, é esse que eu tenho que ungir, ainda não é esse. Pega todos, acaba todos e fala assim: mas não tem ninguém. Quem é, Senhor? Falta alguém? E Jessé diz: falta um. Falta o pastorzinho de ovelha que está lá servindo atrás das malhadas. Deus não vê como o homem vê. Nós olhamos a aparência, nós medimos as forças, nós medimos a quantidade, nós medimos se nós conseguimos ou não conseguimos, mas Deus olha para o nosso coração. Eliabe olhou para a aparência, talvez para as intenções, mas ele não conhecia o irmão. E Davi chegou para servir o seu irmão, mas Deus tinha um propósito para ele estar ali. Deus não escolheu Davi à toa, Deus conhecia o seu coração. Então preste atenção, veja que o mundo está repleto de oportunidades. Querido, nunca seja aquele que pensa que o irmão que está do seu lado, que a pessoa que está do seu lado está sendo bem sucedida, está sendo próspera, está sendo feliz, porque ele tem uma chance melhor, ele tem uma oportunidade maior. É óbvio, nós sabemos. Quantas crianças nascem sem pai, nascem sem mãe, nascem enfermas? Quantas pessoas nascem em cultura diferente, educação diferente? Mas não seja esse homem que fica, essa mulher, que fica vivendo, se colocando como alguém inferior, sempre com esse pensamento: ai, o outro tem mais chance, ai, o patrão ama mais aquele, ai, Deus ama mais o outro, ai, eu sou a ovelha negra da família. Deus sonda o seu coração. Deus te abençoará e transformará a sua história por causa do seu coração. Eliabe estava diante de uma oportunidade fazia 40 dias. Davi, quem sabe, estava diante de uma oportunidade fazia 5 minutos. Tem gente que fica uma vida inteira e não aproveita o que Deus está querendo que ela viva. Tem gente que em 5 minutos não pode ver uma oportunidade e está dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida? Sempre haverá aqueles que não estão dispostos a vencer, mas tentarão parar aqueles que se posicionam. Sempre haverá. E sabe do mais? Davi podia ter ficado quietinho. Davi já tinha sido ungido rei de Israel. Ele só tinha que torcer para Saul morrer. Tomara que Golias em frente não vá ninguém. E tomara que Saul vá para a batalha. Saul morrendo, olha, quem sabe eu seja o próximo. Eu já fui ungido rei, eu acho que eu estou orando aqui para que esse negócio se apresse. Não. Ao invés dele ficar quietinho, ele se levantou e se posicionou. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Pega a sua Bíblia, por favor, e acompanhe comigo 1 Samuel 17:38. Primeiro Samuel 17:38 diz assim: então Saul deu a Davi a sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com o seu cajado e a sua funda, e foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou um cão, para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome, presta atenção disso, e amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Verso 44, venha cá, e darei a sua carne às aves e aos animais selvagens,
E berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Aqui fica uma lição. O filisteu veio em nome dos seus deuses, mas Davi diz: eu vou em nome do Deus de Israel. Verso 46: hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça, então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel, e todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada e nem com lança. A batalha é do Senhor, Ele entregará vocês em nossas mãos. Verso 48: quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo, enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e a atirou com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali, e Golias caiu com o rosto em terra. Verso 50: assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida, correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortá-lo a sua cabeça. Quarto ponto, eu quero dizer a você: vá em nome de Jesus. Vá em nome de Jesus. Eu não sei o que você tem, eu não sei quais são as suas armas. Talvez você tenha apenas a fé, apenas a esperança. Pastor, eu não tenho condição de resolver, eu não tenho condição de negociar, eu não tenho mais o que fazer com a minha esposa, eu não sei mais o que fazer com o meu marido, eu não sei mais o que fazer com os meus filhos. Pastor, eu não sei mais o que fazer com a sentença dos médicos. Talvez o que você tenha seja somente a fé. Muitas das vezes nós queremos usar as armaduras dos outros, aquilo que os outros fazem e que os outros querem viver. Saul tentou colocar as armaduras dele em Davi. Davi colocou e falou: eu não sou acostumado com isso, isso não é para mim. Eu não tenho armadura, eu não tenho espada, mas eu vou em nome do Senhor. Então você precisa entender: quem te dá a vitória, quem te dá o escape, quem te dá o livramento é o Senhor. Mas primeiro eu preciso me dispor aí. Primeiro eu preciso dizer: Senhor, eu não vou fugir, eu vou estar atento às oportunidades. Davi diz: hoje o Senhor entregará em minhas mãos. Eu quero convidar você que pode a ficar de pé. Queridos, nós não somos chamados a viver pelo que nós vemos, nós somos chamados a viver pela fé. Como é bom servir ao Deus de Israel. Essa semana eu posso testemunhar, eu vivi um milagre da parte de Deus. Mas desde o início do mês eu estava profetizando um milagre, uma situação numa determinada área, dizendo: Senhor, que assim seja, dizendo: Senhor, que assim seja, pegando algumas pessoas e orando com elas, pegando algumas pessoas toda semana, abençoando elas, depositando palavras, profetizando, dizendo: olha, nós estamos aqui, o Senhor nos dará vitória, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero fazer a oração que Davi fez. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos. Eu quero profetizar em nome de Jesus: a partir de hoje o Senhor te dará vitória, o Senhor te dará sabedoria, te dará força, te dará estratégia. Mas eu quero dizer a você: vá em nome de Jesus.
nós vamos adorar ao Senhor. Enquanto nós adoramos o Senhor, eu convido você aí no seu lugar a abrir o seu coração para o Senhor. Eu não sei o nome do seu gigante, eu não sei o que tem te afrontado, o tamanho do seu desafio, mas você ouviu nesta manhã como vencer este gigante, algumas ações que nós podemos fazer. E agora eu convido você, abre o seu coração para o Senhor, fala com Ele, entrega ao Senhor as suas necessidades em nome de Jesus. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Segura para mim. Querido, eu quero orar por você agora, e aonde você está, leve os seus pensamentos ao Senhor agora, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego em tuas mãos a vida desse homem, a vida dessa mulher. Eu entrego em tuas mãos este gigante que se posiciona agora, que se levanta o afrontando, Senhor. Eis a vida dos teus filhos, Senhor. Olha para nós nesta manhã em nome de Jesus. Senhor, agora nós entregamos em tuas mãos estas afrontas, este gigante. Eu quero dizer a você em nome de Jesus, não fuja dos seus desafios. Esteja atento às oportunidades. Não dê ouvidos aos que tentam te parar. E vá em nome de Jesus, pois o Senhor te dará a vitória. Senhor, visita agora a vida desse homem, a vida dessa mulher. Renova as nossas forças, Pai. Pai, abre portas, Senhor, que nós não podemos abrir. Fecha as portas, Senhor, que nós não devemos entrar. Nos leva, Senhor, a vivermos a Tua vontade, a Tua palavra. Nos pega, Senhor, pela Tua mão forte. Entra, Senhor, com a providência hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dê sabedoria a este homem, dê estratégia, Pai, dê ousadia, dê força, Pai, que o Teu Espírito Santo seja sobre cada um de nós. Nós diremos, nós vamos em nome de Jesus. Diga assim comigo, eu vou. Eu vou. Repita em nome de Jesus, eu vou. Em nome de Jesus. Repita assim, o Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, me dará vitória em nome de Jesus. Querido, eu quero dizer, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não tema a afronta em nome de Jesus. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor te dê ousadia, estratégia, sabedoria. Mas vá em nome do Senhor, porque o Senhor é contigo. Amém, queridos? Deus seja louvado. Pode acender para mim, por favor. Eu quero orar por você. Meu
desejo a você uma semana abençoada. Que você saia daqui com essa palavra no seu coração. Que você viva tudo aquilo que Deus tem para a sua vida nesta semana. Ainda que a afronta se levantar, ainda que o gigante bater na sua porta, que o Senhor te dê a vitória em nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá. Senhor, obrigado por esta manhã, por mais este culto na tua presença, Senhor. Eu entrego em tuas mãos a vida de cada um dos teus filhos. Peço que o Senhor nos leve em paz e segurança para a nossa casa, para os nossos destinos. Que o Senhor nos dê um domingo abençoado na tua presença. Permitindo, Senhor, muitos de nós estaremos aqui novamente logo mais à noite, a igreja do Senhor reunida para te servir e te adorar. Que o Senhor seja sobre nós, receba a honra, a glória, a adoração do teu povo. Pai, guarda, Senhor, a nossa segunda, a nossa terça, a nossa quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Permitindo, Senhor, Pai, na terça-feira estaremos todos aqui te adorando e te servindo em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim, em 2 Coríntios 13:13. É uma bênção apostólica. Levanta a sua mão assim. A palavra de Deus diz assim: olha, que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje, sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: vão em paz, que o Senhor vos abençoe em nome